bhajami radham aravinda netram smarami radham madhurasmitasyam vadami radham karuna bharadram tatro mamanyasti gatir nakapi. Jai Shri Radha, Dandavat Pranam. Então, toda quarta-feira, sempre que é possível, a gente dedica ao belíssimo Shri Brihad Bhagavatamrita. E nós continuamos no segundo capítulo, né? Verso 206, Gandhi. Verso super 206. Quando o verso 206 ele é falado pelos Bhakti Shastras, as escrituras sagradas que tratam de Bhakti, exclusivamente de Bhakti. Então esses Bhakti Shastras que são liderados pelo Srimad Bhagavatam, eles estão falando ou estão descrevendo para o afortunadíssimo Gopakumara as glórias de Bhakti. E eles começam fazendo uma comparação, comparando Bhakti com Mukti, porque Prahlad Maharaj não, Gopakumara, ele fica confuso porque ele vê que lá naquele planeta onde ele está, de seres tão elevados, muitos glorificam Mukti especialmente. Então ele fica confuso a esse respeito. Ele é muito sincero. Então, assim, sinceridade significa que tudo que está no seu coração você revela para seu Gurudeva, né? Acho que é uma boa definição de sinceridade. Você tem um desejo, você cometeu uma ofensa, você fez qualquer coisa, você não precisa estar na presença, entre aspas, do vácuo, do corpinho transcendental de Gurudeva. Você pode conversar com ele no seu coração, na sua consciência. Então isso chama-se sinceridade. Então Gopakumar, ele é a epítome da sinceridade, né? Todas as dúvidas que ele tem, qualquer conflito que ele tenha em relação assim a seu Ishtadeva, Madan Gopal Jiva, né? Em relação a como cantar os seus mantras, né? Gopal Mantra, Mahamantra, conforme ele recebeu dos seus Gurudevas, qualquer dúvida que ele tenha, ele não titubeia, né? Então o que ele faz o tempo todo, à medida que ele vai encontrando na sua viagem mística maravilhosa, ele vai encontrando diferentes Vaishnavas, vários sadhus, gyanis, né? E agora está diante daqueles que são a perfeição dos sadhus, que eles são a personificação dos Bhakti Shastras. Então ele fala assim: Atmanamascha Bhagavat Kripaya Bhakta Sangataha Santyaja Brahma Nisthatvam Bhakti Magan Vishantyataha. Quando aqueles que sentem prazer no eu entram em contato com os devotos pela misericórdia de Bhagavan, eles conseguem abandonar por completo o apego ao Brahman e ingressam no caminho de Bhakti. Acho que Prabhupada, Gurudeva e Srila Sanatana Goswami vão descrever exemplos no comentário aqui. Brahmanista, exemplos de almas liberadas, né? Aqueles que sentem prazer no eu, eles não têm nenhum apego a esse corpo mundano, né? Eles ficam sempre vinculados ao prazer do próprio eu, né? De saberem, de terem essa percepção de que eles são Atma, Jiva Atma. Mas aí, de repente, eles conquistam a companhia de um Vaishnava. Ou esse Vaishnava, muito misericordiosamente, lhes dá a sua companhia.
Caiu aí? Acho que caiu aí alguém. Será que foi aqui? Porque aqui tá ligado ainda. Deixa eu ver aqui o que foi isso. Vou desligar aqui porque tá vindo um problema, se você puder ligar de novo, né? Então, por exemplo, Shukadeva Goswami na sua lila transcendental, ele nasce do ventre de sua mãe, né? Em geral, a gente nasce do ventre da mamãe, né? Então, ele nasce do ventre da sua mãe. Segundo Gurudeva, depois de 11 anos. Segundo Prabhupada, pelo que eu me lembro no Bhagavatam, depois de 16 anos. Né? Talvez num kalpa, depois de 11 anos. No outro kalpa, depois de 16 anos. Mas ele nasce e, em seguida, ele corre na direção da floresta. Sattva Guna. Né? Ele já nasce caminhando suavemente, tranquilamente na direção da floresta, né? Porque ele só nasce do ventre da sua mãe porque Krishna pessoalmente aparece a pedido de Vyasadeva. E ele faz Krishna prometer a ele que se ele sair do ventre da sua mamãe, ele não vai ser agarrado por essa bruxa chamada Maya, que é muito poderosa, né? Jiv Jago Gorachandra Bole. Pisatira, né? Pisatira Kolimai. Não. Jiv Jago Gorachandra Bole. Caramba, minha memória está cada dia pior. Vamos ver aqui. Tá. Falando sobre memória, não está sendo gravado. 102. Jiv Jago Gorchandra Bole. Kota Nidra Jaumaya Pisatira Kole. Kota Nidra. Tá nesse Nidra, a diva tá mergulhada nesse Nidra, né? Samsara Nidra. O sonho da existência material, tá sonhando que vive nesse mundo, que tem um corpo, e tem uma família, e tem dinheiro, ou não tem dinheiro, tá sonhando. Kota Nidra Jaumaya Pisatira Kore. E tá sonhando aonde? No colinho dessa mocinha chamada Maya, né? Mas ele não quer isso, Shukadeva Goswami. Então, ele consegue essa bênção de Krishna, diretamente de Krishna. Olha como ele é poderoso. O próprio Krishna aparece para poder resolver aquela questão que a mãe dele já não aguentava mais. Imagina uma mamãezinha carregando um bebê, 11 anos, 16 anos. Que coisa, né? Mas aí Shukadeva Goswami, ele, depois que o pai dele pena, porque o pai dele primeiro sai correndo atrás dele na floresta, gritando Shukadeva, 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 e aí só as árvores ecoam em resposta, Shukadeva, Shukadeva, Shukadeva. Mas em seguida, Vyasadeva, muito misericordioso, ele sabe qual é a missão do seu filho, Shukadeva Goswami. Então ele consegue encontrar o seu filho em meditação, aí ele senta do lado do filho e ele dá para o filho o presente inigualável, Bhagavad Gita. Então, por ele ter acompanhando seu pai, um grande, né, um avatar, Krishna avatar, Vishnu avatar, né, por ele ter a companhia de Srila Vyasadeva, e por ele ouvir a pessoa, porque Bhagavad, você tem dois tipos de Bhagavad, a pessoa Bhagavad e o livro Bhagavad, né? Então por ele estar na companhia do livro Bhagavad que emana da boca de lótus do seu pai, aí o que acontece?
ele obtém a misericórdia, a companhia dos devotos, e por isso, em seguida, ele abandona o seu apego a Brahma Sukha, e ele ingressa no caminho de Bhakti. Então aqui, comentário de Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami Pada. Os Bhakti Shastras dizem, porque o serviço devocional é muito mais glorioso do que Mukti, do que a liberação, mesmo os sábios Atmarama, os sábios que vivem satisfeitos consigo mesmos, abandonam por completo o seu Brahmanista, a sua estabilidade na percepção do Brahman pessoal, que se obtém na profunda meditação de Samadhi. Deixando de lado o caminho da liberação, eles adotam o caminho do serviço devocional ao Senhor. Em outras palavras, distanciados da liberação, os sábios satisfeitos consigo mesmos rejeitam esta liberação e dão um abraço apertado em Bhakti. Essa é uma tradução livre, né? Porque aqui está dizendo que eles abraçam Bhakti. Mas se eles estão nessa condição, se eles são já livres de qualquer vínculo com a matéria, com o corpo físico, grosseiro e sutil, então eles realmente apertam bem apertadinho nesse abraço de Bhakti Devi, em Bhakti Devi. E aí, Uddhava diz no 11º canto do Srimad Bhagavatam, Athata Ananda Dugham Padam Bhujam Hansaha Shairam Aravinda Lochana. Ó Senhor de olhos de lótus, os transcendentalistas mais elevados, que são como cisnes e que têm percepção do Brahman pessoal, se refugiam a seus pés de lótus, dos quais toda a bem-aventurança emana, ou dos quais emana toda a bem-aventurança. Atata Ananda Dugham Padam Bhujam. Né? Então, a fonte de Ananda, os pés de lótus de Bhagavan. Então, Shri Gopakumar, nesse momento, talvez pergunte, como é que esses transcendentalistas desenvolvem esta inclinação em relação ao serviço devocional? Eles estavam em Brahma Sukha, eles já estavam na condição de ser livres do sofrimento desse mundo material. Como é que eles vão desenvolver essa inclinação assim? Aí os Bhakti Shastras respondem, pela misericórdia do Senhor, eles conquistam a companhia dos devotos. Narada Muni também, na história, quando ele mora com a mãe, no Dharma Shala, né? Ele conquista a companhia com 4 Kumaras. E dessa maneira, eles desenvolvem semelhante inclinação. Isso significa que assim como Shri Bhagavan vive ocupado revelando as glórias de sua Bhakti e de seus Bhaktas, de seus devotos, às vezes, mesmo aqueles que são Atmarama recebem a misericórdia dessas atividades do Senhor e conseguem conquistar a companhia dos devotos. Às vezes acontece, eles são Atmarama. Por eles serem Atmarama, eles procuram os lugares mais recônditos, né? Eles não querem saber de Sangha, né? Então, às vezes, eles têm essa boa fortuna de conquistar a companhia de um Vaishnava, que em geral estão muito recônditos, estão nos Himalaias, assim como o Shukadeva Goswami, ele entrou floresta dentro, não quer saber de sociedade humana, né? Material Society, Friendship and Love, eles não querem saber de sociedade, amizade e amor materiais, de forma alguma. Muito elevados, né? Muito elevados. Influenciados por aquela companhia, por aquele contato com os Bhaktas, eles desenvolvem a sabedoria para refletir nos assuntos espirituais mais sutis.
Porque eles já estavam no plano da sutileza, por serem Atmarama. Mas agora, por eles ouvirem o Bhakta da Harikatha, aí eles começam a desenvolver, eles desenvolvem essa sabedoria e que faz com que eles reflitam sobre o Katha mais sutil, o Harikatha. Em sua sabedoria, eles compreendem por inteiro a insignificância da liberação, rejeitando totalmente a liberação e todos os processos para alcançá-la. E assim eles se sentem atraídos às glórias dos atributos transcendentais de Shri Bhagavan. Deste modo, eles ingressam no caminho da devoção pura e adoram o Senhor de muitas maneiras. Lindo, né? Bhakti Shastras falando. Tudo sobre Bhakti é Sundaram. Tudo é lindo sobre Bhakti. Né? Bhakti Devi. Lindíssimo. Muktascha taya shaktya sachidananda dehitam prapitaste bhajanti tam tadishai karanai harim. Eles continuam. Pela influência da potência do Senhor, todas essas almas liberadas conquistam corpos feitos de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Só pela misericórdia, pela influência da Shakti de Bhagavan, é que eles conseguem seu Siddhadeha. Com esses corpos transcendentais, esses instintos transcendentais, eles adoram Shri Hari pelo processo de ouvir, cantar, né? E também com os outros processos, ouvir, cantar, lembrar, adorar os pés de lótus, ser amigo, oferecer orações e assim por diante. Então aqui o comentário, Srila Gurudeva e Srila Sanatana Goswami dizem, Shri Gopakumar talvez tenha agora a seguinte dúvida: é verdade que as almas perfeitas e liberadas adoram o Bhagavan, isso é verdade. Mas sem corpos e sentidos, como podem elas praticar Bhakti pelos processos de ouvir, cantar, orar, fazer adoração à deidade e assim por diante? Olha que pergunta inteligente. Né? Se eles não têm sentidos, se eles não têm corpos, como é que eles vão fazer seva? Aqueles que estão fixos no conceito do Brahman impessoal e que são Jivan Mukta, que são liberados mesmo nesta vida, mesmo estando supostamente num corpo mundano, ainda possuem corpos. Por isso é possível para eles, por isso lhes é possível adotar um serviço devocional. Contudo, os seres perfeitos que alcançam a liberação se fundem no Brahman e perdem seus corpos, sentidos e assim por diante. Como então poderão adorar o Senhor? Forte essa pergunta, hein? Então, em resposta a essa pergunta, deixa eu ver quem está falando aqui. Quem que está falando? Perguntas? Pergunta importante. Tá gravado, tá? Está sendo gravado. Então, Gopakumar fez uma pergunta como nossos Gurudevas sempre falam, né? Você deve se aproximar, se você quer conhecer a verdade, você deve se aproximar de Gurudeva, prestar pranam, reverências. Tadvidi pranipatena, você tem que fazer pranipat, prestar pranam, pranipat. Tadvidi pranipatena pariprasnena seva. Você vai fazer pariprasnena, você vai fazer perguntas relevantes e seva, né? Então essa pergunta aqui, mais do que relevante, os Bhakti Shastras respondem da seguinte maneira:
Ó alma virtuosa, não cultive semelhante dúvida, não alimente essa dúvida. Embora todos os seres liberados, seguindo a filosofia expressa anteriormente, se fundam no Brahman, mesmo assim continuam a existir como indivíduos diferentes. Jiva. Por isso, no Srimad Bhagavatam, há a seguinte afirmação, canto 6, Muktanam Apisidanam Narayana Parayana Sudurlabha Prashantatma Koti Shwapi Mahamune. Então esse é um verso que Gurudeva cita muito, Muktanam Apisidanam Narayana Parayana. Ó grande sábio, alguém poderá buscar entre milhões de almas perfeitas e liberadas, e que raramente encontrará alguém que seja devotado ao Senhor Narayana, semelhante devoto, com Prashantatma, Sudurlabha, ele é muito raro encontrá-lo, Sudurlabha. Durlabha é raro, difícil, penoso, mas Sudurlabha, mais difícil, mais penoso. Só servindo, você vai encontrar um Vaishnava só se você prestar serviço a outro Vaishnava. Mais ou menos isso, né? Porque esse Vaishnava, que é raríssimo, ele está completamente em paz. Ele tem tido a oportunidade de receber Vaishnavas que ficam, enquanto estão com a gente, enquanto estão longe da gente, eles são sempre as mesmas pessoas que vivem em paz e harmonia. Sempre em paz e harmonia. Pode estar caindo o mundo, coisas mais calamitosas e estranhas podem estar acontecendo, mas eles são Prashantatma, Sudurlabha Prashantatma. São muito raros, como Srila Prabhupada, é muito raro. O Cisne Supremo, Paramahamsa, o Cisne Supremo que caminhava entre discípulas, admiradores no mundo inteiro, e que se destacava profundamente de todo mundo mais. Um cisne, uma pessoa aparentemente humana, um ser aparentemente humano, mas na verdade ele é Sudurlabha Prashantatma. Neste verso, a palavra Siddhanam, que se refere aos seres perfeitos, indica que os seres perfeitos também adoram Bhagavan. Além disso, a expressão entre as almas liberadas indicam que mesmo após se fundirem no Brahman, elas existem enquanto indivíduos distintos. Isso é provado em muitas passagens do Shastra. Tendo recebido pela potência espiritual do Senhor corpos feitos de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, ou Sat, Chit e Ananda, mesmo almas liberadas adoram as qualidades super atrativas e as glórias de Bhagavan Shri Hari com sentidos adequados para corpos transcendentais, Siddhadeha. O Senhor não se pode servir ao Senhor com corpo e sentidos materiais? A verdade é que apenas personalidades liberadas, por meio de seus corpos espirituais e sentidos espirituais, podem praticar ou podem realizar serviços ao Senhor, tais como ouvir e cantar. Então, comentário super importante, Aí os Bhakti Shastras continuam explicando. Swaramata Twahankara Tyaga Matrena Siddhyati Sukarotiva Tatyago Matas Tattva Vedibhi.
se alguém simplesmente deixa de lado o seu falso ego, né? Se alguém simplesmente deixa de lado o seu falso ego, alcança, né, a satisfação consigo mesmo, só por abandonar o falso ego, abhimana, né? Como é que é? Nitai Gunamani, Nitai Gunamani. Não é essa. Akroda Paramananda Nityananda Rai Abhimana Shunya Nagare Bedai. Abhimana Shunya Nitai Nagare Bedai. Akroda Paramananda Nityananda Rai. Nityananda Prabhu, ele é totalmente isento de raiva. Nishina Bhagavan tem muita raiva, né? Krishna fica com raiva, mas Nityananda Prabhu, ele é Akroda Paramananda, ele é isento de raiva e ele está mergulhado na bem-aventurança suprema. Akroda Paramananda Nityananda Rai Abhimana Shunya Nitai Nagare Bedai. E aí a segunda linha do verso explica por que ele é Akroda Paramananda. Ele é isento da ira e ele é Paramananda. Ele é a bem-aventurança suprema. Ele vive mergulhado no oceano da bem-aventurança suprema de Gaura Hari. Então a segunda linha diz que ele é Abhimana Shunya. Ele é isento de Abhimana. Ele não tem nenhuma identificação com nada mundano. Não existe, ele não tem, não se interessa por nada desse mundo. Ele é Avaduta. Ele é completamente transcendental. Então, Abhimana Shunya. Então esse é o grande problema. Se alguém simplesmente abandona o falso ego, alcança a satisfação consigo mesmo. E este abandono do falso ego é muito fácil. Ele foi determinado pelos conhecedores da verdade. Olha só, do ponto de vista dos Bhakti Shastras, eles falando que se abandonar o falso ego é bastante fácil, é bem fácil. Então aqui vamos entender, tem um comentário muito interessante, vamos entender por que os Bhakti Shastras dizem que abandonar o falso ego, esse Abhimana, é muito fácil. Se próprio Thakur Bhaktivinoda, em sua belíssima canção, fala assim: Krishna, por favor, me ajude a me libertar desse Guru Abhimana, porque Krishna é Guru Dev, Krishna é Adi Guru. E nós somos partes integrantes de Krishna, nós somos manifestações de Krishna, Jiva Shakti. Então, se Krishna tem esse Guru Abhimana, porque ele é eternamente Gurudev, né? Ele é eternamente o orador da Gita. Então, se ele tem Guru Abhimana, então, Gurudev, Srila Bhaktivinoda Thakur está orando assim: por favor, não deixe que eu mergulhe no meu Guru Abhimana. Que eu faça tudo que eu fizer que seja a serviço dos seus pés de lótus. Que todas as glórias que por acaso atribuírem a mim, eu transfira imediatamente para os seus pés de lótus. Porque eu realmente faço tudo o que eu faço, ó Gurudeva, pela sua misericórdia. Então, aqui vamos entender agora por que os Bhakti Shastras estão dizendo que abandonar o falso ego é tão fácil assim. Verbalizando argumentos impersonalistas, Shigopa Kumara talvez apresente a seguinte dúvida: as pessoas absortas em Bhakti
são da opinião de que nada se pode obter sem devoção ao Senhor. Você pratica karma, jnana, tapasa, yoga, mas se você não coloca uma pitada de bhakti, você não consegue. Nada se consegue sem a devoção ao Senhor, sem bhakti. Então, essas pessoas que estão absortas em bhakti, elas têm essa opinião. Aí ele continua dizendo assim, sem bhakti, como pode alguém alcançar o estado de satisfação consigo mesmo, Atmaramata, que é superior, inclusive, à conquista de Brahma Loka e de semelhantes opulências magnificentes? Somente ocupando-se em bhakti é que se consegue estar satisfeito consigo mesmo. Então agora, Gopakumar, na pergunta dele, ele expressa a opinião dos bhaktas. Mas, se é mesmo assim, diz Gopakumar, então a afirmação de que aqueles que são Atmarama devem tornar-se devotos e ocupar-se em bhakti será contraditória, porque eles já terão se ocupado em bhakti para alcançar aquela posição. Forte essa pergunta, né? Eles alcançaram a posição de Atmarama porque eles praticaram bhakti. Os karmis alcançaram os planetas celestiais porque eles praticaram karma mishra bhakti, devoção misturada com o desejo fruitivo. Os muktadivas, os divan muktas alcançaram mukti porque eles praticaram jnana mishra bhakti. Né? Então essa é a pergunta, assim, mas se eles já praticaram, por que é isso? Que eles vão... por que os bhaktas dizem que se eles são Atmarama, eles devem se tornar devotos e ocupar-se em bhakti? Ainda por outra ótica, a mesma afirmação vai da seguinte maneira: o estado de satisfação consigo mesmo, que é a meta máxima da vida humana, só se alcança, só se conquista por intermédio de bhakti. Isso já foi explicado antes. Então, essa afirmação, analisada por outro ponto de vista, pode-se entender que ela significa que no momento da grande aniquilação cósmica, Mahapralaya, a existência dos seres vivos infinitesimais, Jiva-Sattva, funde-se no Brahman. Contudo, mesmo durante aquele estado em que as divas voltam para dentro do corpo de Mahavishnu, se elas não alcançaram a liberação, né? Contudo, mesmo durante aquele estado, as divas transportam samskaras, impressões passadas, do desejo de desfrutar dos objetos sentidos. E quando surge o tempo para a nova criação, todos os seus desejos e impressões anteriores redespertam. Então elas ficam na noite de Brahma, depois que Brahma abandona seu corpo, e o universo também se desmilingue, né? Depois disso, eles vão ficar como se tivesse mergulhado no Brahman, dentro do corpo lindíssimo de Mahavishnu. Mas tão logo a criação seja acionada, nesse exato momento, aquelas impressões, elas aparecem e os desejos aparecem, né? Como a gente vê crianças que manifestam desejos e impressões que apontam claramente para determinadas experiências em vidas anteriores, como uma criança com 5 anos de idade compondo música clássica e tocando piano como alguém tocaria depois de estudar 20, 30 anos, né?
Então, samskara. Então, a mistura do samskara, a impressão que ela traz, com o desejo que ela tem e que deixou de ser satisfeita, né? E que ela vai ter novamente a oportunidade, ao nascer num corpo físico, ela vai ter a oportunidade de tentar satisfazer esse desejo. Quando esse desejo de bhakti desperta de novo, a sua natureza se manifesta de novo, a natureza desse desejo, e induz aquelas pessoas a descrever as qualidades, glórias e assim por diante de Bhagavan. Então, sendo assim, Gopakumara talvez expresse esta dúvida: se é apenas por causa da natureza de seu desejo de vida passada que aqueles que são satisfeitos consigo mesmos novamente se ocupam em Bhakti, qual é a necessidade de glorificar a grandeza das qualidades de Bhagavan tão extensamente? Forte essa pergunta, não é? Se você vai contar, como se fala muito na Sangha de Sukriti, né? Se na verdade você só pode contar com a sua própria Sukriti, seu próprio acúmulo de Sukriti, esse que ele está falando aqui, né? Se é apenas por causa da natureza do seu desejo passado, ou do seu desejo de vidas anteriores, que aqueles que são autossatisfeitos novamente se ocupam em Bhakti, qual é a necessidade de glorificar a grandeza das qualidades de Bhagavan tão extensamente? Você já está embutido, você já nasceu, está embutido. Está na sua consciência, no seu coração, na sua mente, nos seus sentidos. Em resposta aos Bhakti Shastras, dizem, eles falam bonito, né? O estado de satisfação consigo mesmo pode ser o destino supremo, mas a misericórdia de Bhagavan faz mesmo isso parecer insignificante. Atmarama. Então, assim, esse estado de Atmarama, de você estar completamente satisfeito consigo mesmo, você já venceu a fome, a sede, a luxúria, todos os anatas, tudo, mas pela misericórdia de Bhagavan, mesmo isso fica parecendo insignificante pela influência da companhia dos Vaishnavas. Essa misericórdia de Bhagavan faz com que os sábios Atmarama percebam a doçura de seus atributos transcendentais e de sua grandeza transcendental de Bhagavan, fazendo com que eles abandonem por completo sua satisfação consigo mesmos e se ocupem em devoção aos pés de lótus do Senhor, se submetendo a situações inúmeras vezes de perturbação mental, para servir a Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu. Dessa maneira, o processo da transformação dos sábios Atmarama revela a grandeza das qualidades ilimitadamente atraentes de Bhagavan. Aí eles continuam dizendo, citando, que o fruir de Bhakti é a satisfação consigo mesmo. Em outras palavras, este estado, esse fruir de Bhakti, essa satisfação consigo mesmo, é o ápice de Bhakti. É quando o Bhakti culmina no que há de mais elevado no desenvolvimento daquele sadhaka, daquele devoto. Mas esse pensamento, olha só, estava viajando aqui, que eles estão dizendo que pensar assim, olha só, que o fruir de Bhakti é a satisfação consigo mesmo. Em outras palavras, esse estado, ou seja, você ser Atmarama é o estado máximo de Bhakti. Desculpa, eu estava me expressando mal aqui, estava entendendo a leitura erradamente. Então eles dizem, os Bhakti Shastras, que se você pensa que Atmarama é o ápice de Bhakti, esse pensamento é completamente absurdo e contra o Siddhanta.
Na opinião dos Vaishnavas, a liberação é apenas o resultado secundário de Bhakti. O resultado primário de Bhakti é conquistar a riqueza do amor aos pés de lótus do Senhor. Né? O resultado principal. Tanto que tantas vezes, quando você lê Srimad Bhagavatam, por exemplo, você vê que o devoto vai partir desse mundo e Mukti Devi aparece e se oferece para ele, se prostra diante dele, oferecendo seus serviços, e ele faz assim como o Gurudev fazia com a mãozinha assim, e vai embora. Né? Porque ele está muito além de Mukti. Mukti é apenas um resultado secundário. Os Bhakti Shastras falam 4 versos, começando com esse verso aqui, Swaratmata, nos quais dissipam as dúvidas sobre o estado da satisfação consigo mesmo. Dizem eles, assim, só por abandonar o falso ego, alcança-se a satisfação consigo mesmo. Então eles estão, nesse raciocínio deles, eles estão explicando que abandonar o falso ego é muito simples, muito fácil. E eles concluem dizendo aqui, primeiro eles dizem, apenas por abandonarem seu falso ego, eles alcançam a satisfação consigo mesmos. Não há necessidade de Bhakti nesse processo. Se libertar do falso ego, para isso não há necessidade de Bhakti. Mas Gopakumara pode perguntar aqui, ele pode ficar confuso, como é assim? Se libertar do falso ego não precisa de Bhakti? E ele justamente pergunta assim, sem Bhakti, como é possível alguém renunciar ao falso ego? E os Bhakti Shastras dizem, é muito fácil abandonar esse falso ego, eles só repetem isso. Aí Gopakumara fala assim, mas como é que se chegou a essa dedução? Da onde vocês tiraram essa dedução? Aí os Bhakti Shastras falam sério aqui, falam assim, que os conhecedores da verdade, tais como Shiva Shistha, analisam o processo, ou têm analisado o processo de abandonar o falso ego. O Yoga Vashishta, que é um texto de Vashishta, diz, o api puspavadalanadapi netra nimilanat sukharo hankriti tiago matas tatuata vedibhi. Assim, simples assim como colher flores ou fechar os olhos. Tão simples assim e tão fácil é abandonar o falso ego. Mas toda ação é realizada por causa do ego. Sem o ego, como pode alguém desenvolver uma inclinação a servir ao Senhor, a prestar serviço ao Senhor, do qual quem está falando aqui é Gopakumara, né? Ele está rebatendo, está trocando ideias com os Bhakti Shastras. Então ele fala assim, mas toda ação é realizada por causa do ego. E sem ego, como alguém pode desenvolver uma inclinação pelo serviço ao Senhor? Serviço esse que o ego, ou serviço do qual o ego ou consciência de si mesmo é uma parte inerente. Aí os Bhakti Shastras respondem da mesma maneira que uma potência especial de Bhagavan permite que os devotos obtenham corpos formados de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, uma outra potência especial do Senhor capacita os devotos a ter um conceito de si mesmos, de que eles são servos Satchidananda do Senhor. E Bhakti se alcança facilmente com esse conceito de si mesmo, que é o verdadeiro ego, Ahankara Vimudatma. Você abandona a sombra do verdadeiro ego.
pela potência do Vaishnava, pela potência do Seva. Então você vai deixar de lado esse ego que faz com que você pense que você é brasileiro, homem, mulher, rico, pobre, etc, 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 etc. E que você também tem vários conceitos. Você tem conceitos sobre tudo. Aí Gurudeva te fala um conceito simples e você fica, como assim? Você não consegue nem ouvir, né? Gurudeva está falando de coisas muito simples, né? Como é que é? Charalata Rivashnavata. Gurudeva fala isso o tempo todo, que Bhakti é muito simples. Mas aí, assim, por causa do ego, esse ego errôneo que eu pelo meu próprio desejo, Maya Devi criou, junto com os gunas, esse ego me faz rejeitar. Não, o Gurudeva está falando uma coisa muito simples, não pode ser verdade, né? Está falando que eu preciso apenas cantar o santo nome? Como assim? Só cantar o santo nome? Vou parar de fazer tudo e cantar o santo nome? Não pode ser verdade, é muito simples, né? Então isso se chama Ahankara, né? Você se identificar com o corpo e se identificar com esses conceitos que você traz de vidas e vidas e vidas, e que te afastam da sua verdadeira identidade, do seu verdadeiro ego, né? Então, é um caso sério. Avantara phalam bhakter eva mokshadi yadyapi tathapi natmaramatvam grahyam prema virodhyat. A satisfação consigo mesmo, a liberação e assim por diante são resultados secundários de Bhakti. Mais uma vez que esses elementos são opostos a prema, são contrários a prema, que é o resultado principal da devoção, os devotos nunca os aceitam. O devoto não quer saber de estar satisfeito consigo mesmo, né? O devoto mesmo, o devoto de verdade, ele é capaz de passar por qualquer perrengue para satisfazer Krishna e satisfazer Gurudeva. Como a gente vê o exemplo dos nossos sadhus, dos nossos gurus, se desbancar, sair do outro lado do mundo para vir para um país como o Brasil aos quase 90 anos, né? Nenhum conceito de egoísmo. Foi para a Rússia porque os devotos desejavam que ele fosse para a Rússia, para satisfazer o desejo dos devotos. Já no seu passatempo de grave enfermidade, ele foi para a Rússia. Cadê o conceito de ego, né? Satisfação consigo mesmo. O tempo todo, Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu, né? Então isso é Shigopa Kumar talvez pergunte: como pode o estado de satisfação consigo mesmo, Atma Ramata? Como pode ele ser considerado Bhakti ou não? Qual é o parâmetro? Se você diz que não é Bhakti, ou se você diz que é um aspecto de Bhakti, como é que é isso? E os Bhakti Shastras respondem: o estado de estar satisfeito consigo mesmo é um resultado secundário da devoção. A palavra Adi, que significa e assim por diante, indica que o serviço devocional concede resultados secundários, tais como a satisfação consigo mesmo, as perfeições místicas e o conhecimento. Um exemplo é que um fogo de cozinha também pode destruir a escuridão e o frio, mas esses resultados são apenas secundários à função primária de cozinhar. Está lá o fogo na cozinha, você tem um fogãozinho a lenha, está lá, você vê o foguinho,
E de repente, se você mora no interior, não tem luz, então você acende, você pega a lenha antes de escurecer, acende a fogueira, sua casa fica morna, fica quente, agradável, se está frio, e você tem luz. Mas isso é um resultado secundário, porque aquilo ali foi desenhado, aquilo ali é funcionalmente o fogo para você cozinhar boga para Radha Krishna Mahaprabhu. Da mesma forma, então vou repetir esse exemplo. O fogo que você usa para cozinhar também pode destruir a escuridão e o frio. Só que esses resultados são apenas secundários à função primária de cozinhar. De forma semelhante, a liberação é o resultado secundário e não primário de Bhakti, que inclui, entre seus processos, ouvir Shravana e cantar Kirtan. Os devotos do Senhor, contudo, não apenas não aceitam Atmaramata, esse estado de estar satisfeito consigo mesmo, e todos esses outros resultados secundários de Bhakti, eles não apenas não aceitam, né, os resultados secundários, o estado de Atmaramata, o estado de estar satisfeito consigo mesmo, mas eles também rejeitam essas coisas ativamente. Isto porque esses resultados secundários são contrários ao resultado principal, que é prema, o amor puro pelo Senhor. Bhakti phalam param prema triptya bhava sabhavakam avantara paleshvatad atiheyam satam matam. O fruto supremo da devoção ao Senhor, aqui está, Bhakti phalam param, o fruto supremo. Phalam param é prem, que por sua própria natureza nunca se sacia. Bhakti phalam param prema tripti abhava swabhavakam. Tripti abhava, essa sede nunca se consegue matar essa sede. Portanto, as pessoas santas verificam que o estado da satisfação consigo mesmo é assim inútil entre todos os resultados secundários de Bhakti. Se nós estamos aqui do ponto de vista do mundo material, para raríssimas pessoas vão alcançar esse estado de Mukti, que do ponto de vista do mundo material é muito elevado. Mas para a pessoa santa de verdade, o sadhu, esse estado de satisfação consigo mesmo é inútil, porque ele é contrário a prema. Se você está satisfeito consigo mesmo, como é que você vai querer satisfazer Srimati Radhika? Se você gosta de ficar com os olhos fechados, satisfeito ou satisfeita consigo mesmo, você não vai poder ter darshan de Srimati Radhika, né? Então isso é contrário a Bhakti, contrário aos resultados primários, principais de Bhakti. Mas vamos ver o que Srila Sanatana Goswami Srila Gurudeva fala aqui. Este verso, começando com Bhakti, estabelece a excelência, a primazia de prema, o amor puro a Deus, que é o resultado principal da devoção ao Senhor. Prema é o resultado singular, super excelente e super honrado do serviço devocional. Se você pratica serviço devocional, qual é o resultado? Narrando as características deste amor divino, os Bhakti Shastras dizem: a satisfação total não se experimenta em prema, porque você nunca está saciado. Inclusive, Brihad Bhagavatamrita, canto 2º, primeiro capítulo, também começa com essa não saciedade, que é Janamejaya. Fala para Jaimini Rishi: o seu Harikata é tão doce,
tão maravilhoso, mas eu nunca consigo me saciar. Porque é como se eu tivesse certeza que a próxima coisa que você vai falar para mim vai ser sempre um novo mistério. Os nossos acharyas, Gurudeva explica isso. Porque Krishna ele é tão artimanhoso que ele está sempre fazendo com que todos os seus devotos tenham a sensação de que a satisfação não aconteceu. Né? A satisfação, no caso, de ver a satisfação de Krishna. Então, estão sempre se superando. Né? Estão sempre atentos a mais oportunidade de saciar a sede de servir. Né? Esse é o sintoma do verdadeiro avanço espiritual, a sede de servir. Né? Como o Sripad Maharaj fala, ele fala Seva Vritti e Mamata. Ele fala que são as duas coisas que a gente tem que aprender a cultivar. Tem que orar, Gurudeva, vou me dar Seva Vritti e Mamata, pelo amor de Deus, pelo amor de Narayana. Né? Os Bijabasis, eles, quando Krishna está em apuros, eles falam, oh Narayana, Narayana, proteja o meu filhinho, proteja o meu amado, oh Narayana, Narayana. Né? Então, Seva Vritti, que é a tendência a servir, a tendência espontânea, natural, a servir a Guru, Sadhu, Radha Krishna, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj. Seva Vritti. E a outra característica que não existe neste mundo é Mamata. Ela só existe, claro, na sua forma pervertida, mas a característica pura de Mamata, ou o sentido de posse que Srimati Radhika tem, que esse Krishna, ele é todo meu, ele é meu e ninguém tasca. Isso é a expressão da época que a gente soltava balão, não é? Não sei se o Madan Gopal, algum de vocês é da época que a gente podia soltar balão, ou a gente podia, hoje ainda pode soltar pipa, né? Mas tinha uma época que a gente, na época de junho, na época das festas dos santos, a gente fazia os balões e soltava os balões. E aí os meninos saíam com uma varetinha para pegar os balões, tinha um jeitinho para pegar. Aí quando eles conseguiam já pegar com a varetinha, eles falavam, isso aqui é meu, ninguém tasca. Né? Então isso é Mamata. Ele é meu e ninguém tasca. Você pensa que Krishna é seu? Você pensa que Gurudeva é seu? Você tem uma foto de Gurudeva no seu altar? Gurudeva é meu. Né? Isso é Mamata. Tem que ter sentido de posse pelo Sadhu, pelo Vaishnava. Né? Então, ele continua falando aqui onde nós estávamos. Então ele continua explicando aqui, eles continuam explicando, né? Que a total satisfação nunca se experimenta em prema. Quando alguém alcança Atma Ramata, ou essa satisfação consigo mesmo, experimenta completa satisfação. Esse estado de satisfação é um obstáculo à riqueza de prema. A razão é que em prema, a pessoa que está em prema nunca se sacia, porque prema continuamente se expande para alcançar estados cada vez superiores, cada vez mais altos. Como o contentamento, tripti, é a natureza do estado da satisfação consigo mesmo, e a falta de saciedade, atripti, é a natureza de prema. Eles são perpetuamente diferentes um do outro, discordantes um do outro. Por isso as pessoas santas, exímios conhecedores das doçuras do ser devocional, afirmam categoricamente que entre todos os resultados secundários de Bhakti, contentamento consigo mesmo, Atma Ramata, é totalmente indesejável e inútil. Neste verso,
o que está por trás da palavra ati, que significa grande, é que às vezes há uma necessidade de satisfazer os desejos de um devoto cujos desejos materiais ainda não foram saciados. Sakama Bhakta. De modo a atrair não devotos orientados para o externo, ao caminho de Bhakti, ou para manifestar a grande opulência da devoção ao Senhor. Então, olha só que interessante, neste verso, essa palavra ati, que significa grande, ela significa que às vezes é necessário satisfazer os desejos de um devoto cujos desejos materiais ainda não foram saciados. Esse é o Sakama Bhakta, Dhruva Maharaj, por exemplo, o Kami Bhakta. E isso é necessário ser feito para atrair os não devotos orientados pelo externo ao caminho de Bhakti, ou para manifestar a grande opulência da devoção ao Senhor. Para fazer isso, às vezes, os resultados de Bhakti, resultados secundários de Bhakti, tais como a percepção do Brahman, o Yoga e as perfeições místicas, os siddhis, esses resultados secundários são aceitos, né? Pela misericórdia, em nome da misericórdia, né? Em nome da misericórdia. Então, pela misericórdia de Mahaprabhu, aparentemente, então nós terminamos no verso 211. Aparentemente, um devoto ou outro devoto vai aceitar esses resultados secundários, inclusive a opulência, porque ele aceitando a opulência, ele vai estar ensinando para aqueles que também têm opulência, mas não têm devoção a Krishna. Mas eu já terminei, não? Você está pegando no meu pé hoje, total? Não terminei o 211? Ixi, agora eu desmarquei aqui. Não, mas eu não comecei o 211. Não vai dar para fazer assim, vamos deixar como surpresa, porque eu entendo que você quer dizer, o Prabhu disse que tinha que terminar de ler o 211, porque é a continuação da ideia, mas na próxima semana vocês podem cobrar o começo da ideia para a gente continuar a ideia e terminar a ideia, né? Nós estamos tendo essa imensa fortuna de ouvir falar sobre Bhakti Tattva, Abhideya Tattva, né? Então, assim, uma misericórdia de Gauranga Mahaprabhu e o fofíssimo Giriraj Maharaj estão muito felizes aqui, que aqui lembra Bangladesh, lembra Nadia. Estão só estão de dotezinho, tranquilos. Não precisa colocar mantinho, essas coisas, porque aqui é sempre bem quentinho. Tá bom? Those who want to be happy with their families, wives, children and husbands should not hear the glories of that black Krishna. Uau, meu Deus do céu. Ok, então tem que voltar a ler do 209 ao 211 para a gente completar lá a ideia, certo? Então, obrigado pela sua sanga. Nitai Gopremanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gora Hari Bol Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Srila Prabhupada, Patitapam Ki Jai, Shri Gurudeva, Patitapam Ki Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Vanchakapa Tarubhascha, Kripa Sindhu Devacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Dandavat Pranams, Jai Shri